Deus, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém? Então, de manhã, no Zoom, nós estudamos sobre o início da lição da próxima semana. E agora nós vamos revisar o que nós vimos na semana passada. Estamos estudando o livro de Marcos, que conta aí a história de Jesus de uma maneira bem simples, bem simplificada. O livro de Mateus conta de uma maneira bem extensa. Lucas conta alguns detalhes que os outros não contaram. E João também apresenta partes da história que os outros não disseram. E o livro de Marcos é um resumo de todos. E nós já estamos caminhando para o final do estudo desse livro. E na lição 8 nós estudamos Ensinando Discípulos, parte 2. Então nós vimos vários episódios em que Jesus ele tem alguns embates com os fariseus e ao mesmo tempo ele dá lições de discipulado ali para os seus seguidores. Então eu vou fazer como eu faço aqui todo sábado. Se tiver com a sua lição aqui, vamos lá para Marcos 10, verso 45. O famoso verso áureo. Marcos 10, 45. Marcos 10, 45 é o verso para memorizar da semana passada, que resume tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus veio fazer aqui no seu ministério. Marcos 10, 45, o que é que Jesus diz? Amém? Amém? Exatamente. Então essa é a lição que Jesus queria passar para aqueles discípulos de 2000 anos atrás e para os discípulos do século 21. E tudo isso nós vimos durante a semana passada. E aí nós, entrando já no decorrer da lição, nós chegamos no domingo, onde fala sobre uma armadilha que os fariseus preparavam para Jesus. Nós vimos que durante todo o ministério, os fariseus, os líderes religiosos, tentavam várias formas de pegar Jesus na encruzilhada para deixar ele sem saída. E uma vez que eles tentaram fazer isso foi em Marcos 10. Em Marcos 10, eu não vou ler todo, mas vou ler só um pedaço. E eu vou perguntar para vocês o que é que vocês acham. Olha aí, Marcos 10, verso 1 diz que Jesus estava ensinando para as pessoas, ensinando as multidões, e aí vieram os fariseus. Verso 2. E aproximando-se, alguns fariseus o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Então eles já perguntaram para Jesus: mestre, será que pode haver o divórcio? Será que o Senhor deixa o divórcio? É lícito o homem repudiar a sua mulher? E eu pergunto para vocês: por que isso é uma armadilha? O que vocês acham? Por que essa pergunta é uma armadilha contra Jesus? Moisés deu carta de divórcio para poder elas voltarem para a sua própria casa, para não ficar totalmente desamparado. E eles queriam pegar Jesus nessa cilada aí, porque existia aí a questão da parte política no meio também, né? Também. No caso, acabava de acontecer um episódio com João Batista, né? E o Herodes tinha decapitado João Batista, exatamente porque ele falou desse tipo de coisa que estava errado, que naquele tempo os fariseus eles repudiavam sobre qualquer coisa, né? E ele jogando Jesus nesse imprensado, Jesus foi direto às passagens bíblicas e realmente a criação, o princípio, como tudo começou, e deixou bem claro para eles, né? E ali eles realmente não
deram que eles queriam levar Jesus contra o próprio Herodes para haver aí uma disputa e complicar o ministério de Jesus. Jesus, sendo sábio, ele deixou bem claro que, como era desde o princípio, era para continuar, mas havia uma exceção por causa da dureza do coração dos homens. Exatamente. Então, não era que os fariseus fossem contra o divórcio, como o Margarito falou. Os fariseus, eles eram a favor do divórcio. Aí tem duas escolas, tem duas divisões entre os fariseus. Tinha a classe do Hilel e a classe do Shammai. O Shammai era a parte dos fariseus que era mais rígida. Eles permitiam o divórcio sob algumas condições. Se houvesse falta de filhos, ou seja, se a mulher não gerasse filhos, podia divorciar. Negligência material, negligência emocional ou infidelidade conjugal. Se tivesse esses motivos, podia se divorciar. Só que a escola de Hilel, que era outra classe de fariseus, era mais branda. Ou seja, se você quisesse divorciar porque a pessoa olhou torto para você, você podia. Por qualquer motivo, você podia se separar da sua mulher. Então, olha como era a divisão ali entre os fariseus. Então, eles eram a favor do divórcio. Então, não que era que eles queriam pegar Jesus? Justamente nisso que o Rogério falou. Colocar ele contra o rei Herodes. O rei Herodes tinha mandado matar João porque João tinha acusado o adultério dele. Herodes estava ficando com a sua cunhada. Então João foi lá, desmascarou o rei Herodes, e por isso ele foi morto. Então era nisso que eles queriam pegar Jesus. Mas Jesus levou eles lá para o princípio, lá para o princípio de tudo, para a instituição mais antiga do mundo, que foi o casamento. O que Deus uniu, não separa um homem. E aí, nós já entendemos essa parte da história. E aí vamos para essa última pergunta da lição. Eu nunca gosto, geralmente não gosto dessas perguntas no final, porque algumas são muito comuns, perguntas assim muito clichês. Mas essa pergunta no final do domingo é bem interessante, dá para todo mundo participar. Como fortalecer os casamentos na igreja e ajudar aqueles cujo relacionamento foi desfeito? Não é uma pergunta interessante, uma pergunta que dá para a gente pensar? Como é que a gente pode ajudar relacionamentos desfeitos na igreja? Esse é um assunto que é um pouco sensível, mas que é um assunto que todo mundo sente vontade de falar, mas às vezes no ambiente do culto, assim, da pregação, acha que esse assunto vai ser colocado para depois, vai ser colocado de lado. Mas é um assunto que vale a pena a gente trazer aqui à tona. Como é que a gente pode ajudar casos na nossa igreja que casamentos são desfeitos, casamentos têm problemas? Como é que a gente pode chegar em auxílio a essas pessoas? O que vocês acham? Um de cada vez, por favor. Não se atropelem. Um de cada vez, irmão, vamos ser educados. Você tem uma ideia? Teve uma... Geralmente quando as lições são sobre Apocalipse, são sobre profecias... Passa aí o microfone, irmão Gil. Vai, Camila. Tem o caso da pessoa não estar bem no casamento, e aí é uma forma de intervenção. Tem a questão de já estar divorciado, separado e divorciado, né? Porque separado e divorciado são status civis diferentes. E aí, para cada caso, né, existe uma orientação de como agir. Então, no primeiro caso, se o casal não está bem, a gente entende que precisa orar para esse casal, precisa conversar. Acho que a ajuda espiritual do pastor vai ser fundamental nesse sentido de fazer uma conciliação quando necessário. E se for percebido, que esse casal faça terapia de casal para resolver questões que eles não estão conseguindo resolver sozinhos. No caso, o casal já tem optado por um passo a mais, que é a separação, eles ainda não entraram no divórcio, mas não moram mais juntos. Tem que ver se há um interesse de ambas as partes de reconciliação, porque não adianta um querer e o outro não querer. E aí, enquanto igreja, a gente tem que ter cuidado, porque em geral, uma grande maioria das vezes, a mulher ela tem sempre mais esse desejo de reconciliação. E aí, às vezes, a gente fica criando uma esperança que a outra parte não diz. O
em um e o outro não quer. Então, primeiro precisa saber se há essa esperança, se há esse desejo de ambas as partes. Porque se alguém não quer, nada que a gente faça vai atingir o outro que não quer. E oração, né, também é fundamental. No caso de já divorciado, precisa saber, funciona mais ou menos a mesma lógica da separação, só que a gente já tem, nada que a pessoa não possa casar de novo, mas já tem o ponto de realmente já ter divorciado, já ter passado por juiz, né, feito toda a divisão. E aí também o ponto principal há interesse de ambas as partes, porque quando não quer, não tem muito o que fazer. Ora-se, né, mas a gente tem muita fé que Deus pode restaurar a vida, mas tem um ponto que é a vontade do outro, e Deus não interfere na vontade do outro. E principalmente quando o divórcio acontece com questões, né, de traição, questões que não são, fica mais difícil. Como é o nome desse príncipe? É Jeremias. De um lado e do A irmã outro dele também. não foi criada? Então, acho que o ponto principal da igreja é ter cuidado de não alimentar esperanças onde talvez não seja esperança, porque não é benéfico para quem fica esperar muito tempo, quando a outra pessoa já deve estar construindo a própria vida, outra vida, né? Bem, obrigado, Camila. Prestem todos atenção nesses conselhos, são fundamentais. Esse é um assunto muito importante e que a maioria das pessoas tem dúvidas, mas sentem que aqui talvez não, acham que aqui não é um lugar para se falar sobre isso. Se sentem presos, se sentem assim. Acham que aqui não é um lugar para se abrir para falar sobre esse assunto, mas, por exemplo, geralmente quando eu passo lição aqui de profecia, de escatologia, todo mundo não comenta muito. Mas teve uma lição que eu passei que foi de Efésios, que era sobre maridos e mulheres, pais e filhos, que todo mundo comentou. Até as pessoas que nunca dizem nada, todo mundo contou suas experiências. Nesse dia a igreja estava um pouco menor, mas cada pessoa comentou, porque é um assunto que todo mundo sente vontade de desabafar, de falar e de aprender sobre esses conselhos que nós ouvimos agora. Então, que nós possamos levar isso para a nossa vida e saber como agir em cada caso. Amém? Amém. Mas no cristianismo, como o irmão falou, a oração, orar para os casais, mas também se o próprio casal, ou seja, não orar, não buscar Deus, é em vão orar, porque o ser humano que conhece a Deus, ele tem um guia, é Deus na sua vida. Então tem que buscar a Deus para salvar o seu casamento. Se não buscar também, vai ser em vão. Exatamente, tem que ser a busca de ambos os lados, de todos os lados. Exatamente. A fala de Camila, como ela é psicóloga, né? Os irmãos daqui do Dom Eliseu talvez não a conheçam, a irmã Camila Trindade é psicóloga. Então ela falou do lado da psicologia, está válido demais. Mas também a fala do irmão Gilto, né? A comunhão, buscar incentivar esse casal, mesmo já separado, a buscar comunhão com Deus. Só Deus pode restaurar esse amor, né? Como diz aquele louvor que Andrélio cantava antigamente, que nunca sai da minha mente. Se houver jeito, Deus tem um jeito, né? Então buscar Deus, buscar ajuda psicológica, tudo é válido, né? A oração dos irmãos em favor daquele casal, eles buscarem, mesmo orar um pelo outro, orar que Deus faça a sua vontade e buscar ajuda psicológica também, buscar terapia de casais, né, Camila? Tem terapia para casais, né? Para que possam aprender a conviver, a entender o outro, ser entendido, essas coisas que eu não faço a menor ideia, certo? Pois é. E nem você. Por isso que eu estou tocando pago. Chacoalhe o mouse aqui para sair desse azul. Certo. Ressaltar que, assim, no relacionamento, a consciência... Microfone, passa aí. Então, assim, vale observar que no relacionamento, quando os dois é cristão, devemos voltar para a Bíblia, assim, buscar na Bíblia o conselho de Deus, né? Eu acredito que seja o mais importante. Isso vale um pouco negar-se a si mesmo, para seguir a vontade de Cristo.
Porque muitas das vezes, eu acredito que na maioria dos casamentos, todos passam por momentos difíceis. Todos enfrentamos batalhas do dia a dia. E assim, cabe o nosso relacionamento, primeiramente com Deus. Será o que Deus quer para mim? Será que Ele quer que eu abra mão da minha família, do meu esposo, do meu marido, da minha esposa? Porque se volta muito para esse ponto. Discussões, brigas, muitas dessas coisas tem. Todos, eu acho que acredito eu que em todos os relacionamentos tem. Mas cabe a nós buscarmos também os conselhos de Deus, se voltar para a Bíblia, orar, buscar, fazer a vontade de Deus. Porque só Ele é que é capaz de restaurar o nosso relacionamento. Amém, exatamente. E Deus uniu e o homem não separa. Deus pode restaurar todo o amor. Amém? Então, gente, esse é um tema muito bom. Dá pra gente ficar falando a manhã toda, mas só no capítulo 10 tem muita coisa que dá pra gente falar dias inteiros. E o próximo assunto, a próxima parte dessa história, Marcos 10, está indo do verso 13 ao 16. Do 1 até o 12 é essa parte do divórcio. E do 13 ao 16, Jesus continua ensinando e agora surgem alguns personagens dessa história, alguns indivíduos muito importantes. Olha o verso 13. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, Jesus indignou-se com essa atitude dos discípulos: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Amém. Em verdade lhes digo que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, impondo as mãos, impondo as crianças nos braços, tomando as crianças nos braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoaram. Então, agora nós vamos para o cuidado de Jesus com as crianças. Só para contextualizar, a lição faz uma introdução aqui muito boa. Como era a realidade das crianças no tempo de Jesus e no tempo da Bíblia, no mundo antigo. As crianças, elas eram muito desejadas. Todos os pais queriam ter crianças. Você vê, por exemplo, o caso de Ana. Hoje, talvez, a vontade das mulheres não seja mais a mesma de Ana. Talvez. A maioria das pessoas não tem mais aquele desejo de Ana, né? Aquele desejo desesperado para ter um filho. Né? Nos dias de hoje, muita gente não quer. Mas naquele tempo, se você não tivesse um filho, era uma vergonha. E também era uma forma de sobrevivência, porque caso o marido da esposa morresse na guerra, tinha aquele filho para ajudar a sustentar a casa. Então imagina aquelas viúvas que o marido morria e os filhos morriam, como ela ficava desamparada. Então as crianças eram muito desejadas, era um símbolo de força da família, um troféu da família e também aquela garantia de sobrevivência, aquela garantia de subsistência. Naquela época, ter uma família grande era símbolo de status, né? E não só naquela época. Era uma fortaleza. O pai que tinha muitos filhos era considerado um príncipe, porque ele tinha muitos filhos. Os filhos dele, todos obedeciam, faziam a obra, tocavam a fazenda, fazia tudo, né? Iam para a guerra quando era preciso. E não só naquela época, mas há 60 anos também era desse jeito, porque meu bisavô teve 25 filhos. Com vovó, com a mesma mulher, com vovó, dona Angelina. E todo mundo via ele como uma pessoa abençoada, porque ele tinha essa fartura, essa grande quantidade de filhos. Só que os riscos de morte eram elevados para as crianças. Por quê? Porque existiam muitas doenças, existiam muitas pestes, muitas pragas, e as crianças morriam com facilidade. E mais, olha o que piorava para as crianças. A posição das crianças na sociedade era do nível dos escravos. Todas as culturas, os romanos, os gregos, todo mundo tinha uma pirâmide social. Em cima eram os reis, os nobres, no meio os comerciantes ali, e embaixo eram os escravos, as mulheres e as crianças.
Então as crianças eram lá embaixo, na base da sociedade. E as crianças que tivessem deficiência, que nascessem com alguma deficiência, ou que eram indesejáveis, elas eram jogadas no rio para morrer. Desde o tempo de Moisés, mas em muitas culturas, se a criança não... Sempre foi. Por isso já teve um dilúvio, depois Deus vai tocar fogo. A cultura indígena, né? Tem muitas tribos que até hoje fazem isso. Por isso que os indígenas, a gente olha para eles, todos são perfeitos, todos são bonitos. Então isso está nos livros. Da cultura indígena, se nascer um defeituoso, ele rebola no rio, faz outro para frente. Pois é. Então elas eram jogadas no rio. E os meninos eram mais valorizados que as meninas. Por exemplo, se você vê a cultura de Esparta, que era um reino lá da Grécia, eles valorizavam muito os meninos para tornar eles guerreiros, e as meninas elas sempre ficavam ali no cuidado da casa. Mas se nascesse um filho homem, todo mundo comemorava porque ele ia incrementar ali no exército, ia ajudar ali no exército. E se nascesse defeituoso, jogava fora, jogava no penhasco, jogava no rio. Era uma cultura horrível. E olha, às vezes, alguns bebês abandonados, eles eram resgatados para servirem como escravos. Se encontrasse algum bebê abandonado, os senhores de escravos, eles pegavam aquele bebê e criavam até se tornar um servo dele, até se tornar um escravo. Então, olha como era a visão do mundo, olha como era o contexto das crianças no tempo de Jesus. Aí você vê Jesus pregando e as crianças chegam, Jesus coloca no colo, Jesus afaga, Jesus cuida. Aí você vê o contraste entre o mundo e o que Jesus estava querendo criar ali naquele momento. Amém? Quando o mundo desprezava as crianças, Jesus acolhia e colocava elas no colo. Então olha aí a bondade do nosso Salvador. E mais? O que mais que a gente pode aprender nesse trecho? Jesus disse que quem quer entrar no reino de Deus tem que ser como uma criança. Tem que receber o reino de Deus como uma criança recebe. Mas por que será que os discípulos não entenderam isso? O que é que vocês acham? Por que os discípulos não entenderam essa lição que Jesus queria passar? Receber o reino de Deus como uma criança. O que é que tem nos discípulos que faz eles não entenderem essa lição? Se era cultural que as crianças fossem tratadas dessa forma, a primeira coisa que eles iam fazer era tratar as crianças da forma como culturalmente eles aprenderam, até que Jesus ensinasse a forma diferente. Então, a gente sempre vai tender a agir conforme a gente aprendeu, a não ser que a gente busque Cristo para aprender a forma como Ele quer que a gente faça diferente. Amém, exatamente. Agora você chegou no ponto. Porque a lição da segunda termina trazendo uma reflexão direta para os dias de hoje. E como é o nosso trato com as crianças? Muito fácil a gente desprezar os discípulos, né, falar mal deles. Por que eles estavam estavam repreendendo as crianças? Como é o nosso trato com as crianças? Como é que a gente lida com elas? Aí agora Ellen White vai dar de lapada aí no final. Não deixem que seu caráter não cristão represente mal a Jesus. Ou seja, tem muitas pessoas que se dizem convertidas, se dizem cristãs, mas em casa são completamente diferentes. Continuam falando palavrão, continuam sendo imorais. Na igreja de um jeito, mas em casa são de outro. São violentos, são bem diferentes. Olha o que ele diz. Não deixe que esse seu caráter não cristão represente mal a Jesus. Não mantenha os pequeninos afastados dele pela sua frieza e aspereza. Então, tem muitas pessoas que afastam seus filhos de Jesus por causa da sua frieza, por causa da sua rigidez. Não lhes dê motivo de pensar que o céu não seria um lugar prazível para eles se eles lá estivessem. Será que existem pais que fazem isso? Que tornam o céu menos atrativo para as crianças? Você pode pensar, mas como é que os pais fazem isso? Onde é o lugar onde a gente treina para ir para o céu? Onde é o lugar onde a gente sente mais ou menos como é o céu? É onde?
Então, o que é que acontece com esses pais que tentam tirar, quando o filho começa a chorar, quando começa a dar trabalho, coloca lá fora, tirando aqui do lugar da adoração? Microfone. Microfone. Então, é como se o ambiente da igreja não fosse para a criança. É como se o lugar de adoração a Deus não pertencesse às crianças. Não pertencesse a elas. Então, é como se o céu também não pertencesse a elas. Essa é a impressão que elas vão ficando ao longo da vida. Vou falar. Tem umas frasezinhas que a gente usa que às vezes a gente não presta atenção, mas é tipo assim: menino, fica quieto, senão Deus castiga. Senão Jesus você não vai ganhar, não sei o que Jesus prometeu para todo mundo. Então, a gente também precisa ter cuidado com essas frases, né? E assim, a criança está chorando, a criança chora, gente. A gente precisa acostumar com isso. A criança chora. E criança não é quieta como um adulto. Você não tem que esperar que uma criança fique quieta, muda. Criança quieta doente. Criança quieta doente. O que a gente precisa entender é ensinar. Se a gente vem para a igreja, a gente, enquanto pais, precisar, meu filho, ele é um pouco mais inquieto, então eu vou levar material para que ele fique entretido, para que ele realmente se concentre ali. Eu vou ficar responsável de fato pelo meu filho, né? Então a gente precisa ter isso, assim, o lugar da criança é na igreja, né? Não longe dela, porque eu lembro uma vez eu não lembro quem contando, que ela dizia assim, que tinha o brinquedo do sábado, tinha a revistinha do sábado, tinha a roupa do sábado, e a criança passava a semana toda assim, desejando que chegasse o sábado, porque ia brincar com aquele brinquedo especial, ia vestir aquela roupa especial, ia ter acesso àquela revistinha especial. Então a gente precisa criar essa cultura na nossa criança e não o contrário, né? Deixe que ela venha, não o contrário. Ellen White incentiva isso, irmã. É o Espírito de Profecia que incentiva isso. Que os pais separem brincadeiras espirituais, coisas que, principalmente um brinquedo especial que a criança só brinque no sábado, para que a criança fique ansiosa para que chegar esse dia ele tenha acesso a isso. Então, aqui no domingo e na segunda-feira, né, quando Jesus recebe essas indagações e também essas situações das crianças, como nós temos no título principal da lição, ensinando discípulos, Jesus estava ensinando aqui a um verdadeiro discípulo a levar a sua família para o céu. Primeiro ele fala sobre os relacionamentos entre homem e mulher, casamento. Depois ele ensina como esse homem e mulher levam seus filhos para o céu. Agora, quando você ensina o seu filho para o céu, não é na igreja, é no seu lar, no culto familiar. Quando você ensina o seu filho ou sua filha que o céu é importante, que Deus é importante, que Jesus ele é o centro da vida dele também, quando ele chega na casa de Deus, ele também obedece você. Verdade. Ellen White, ela diz claramente, no livro Orientação da Criança, como fora de moda, que crianças, elas fazem barulho. E os barulhos das crianças não devem incomodar os adoradores. Mas quando essas crianças começam a chorar, ou fazer barulhos, morrer na igreja, os pais, em sua consciência adulta, têm que tirar o seu filho, acalmá-lo, fazê-lo entender que ali é a casa de Deus e retornar para o templo. Então, uma coisa é você entender, né, que a criança tem os seus barulhinhos, isso é natural, toda criança vai fazer, como a nossa irmã acabou de falar, ela tem o seu comportamento, né, a gente tem que entender que ela é uma criança, não vai se comportar como um adulto, mas nós também temos que entender que aqui é o lugar onde Deus está habitando, está sendo adorado, e é preciso reverência. E isso é preciso ensinar a criança em casa, no familiar. Se na igreja acontecer alguma adversidade que leve a fazer coisas que não deve, que nós já conhecemos, aí sim nós retiramos o tempo para falar com ele, acalmá-lo, e nós trazemos de volta para o templo, porque aqui é o lugar onde Deus está sendo adorado. Então, irmãos, aqui nós podemos ver que se os adultos entenderem isso, que Jesus
Jesus disse na última voz da Bíblia, quando ele fala que os adultos têm que ser como crianças, é para que realmente entenda a criança. E quando Jesus ele olhou para aquela situação, né, que os pais ali levaram suas crianças, seus filhos, né, para que Jesus as abençoasse, os discípulos estavam ali recebendo uma grande missão, porque eles não estavam querendo deixar que as crianças se aproximassem, né, por causa da sua inocência. Ali talvez eles, a inocência das crianças, não dos discípulos, eles estavam querendo repreender as crianças, né? Então Jesus disse assim: vocês precisam ser como elas, querer estar perto de mim, querer ser abençoadas por mim. Então, o nosso querer de vir aqui também a essa igreja tem que ser o mesmo das crianças. Se nós não tivermos esse pensamento que nós estamos vindo aqui ser abençoados por Deus, estar perto de Deus, as nossas crianças não vão entender isso também. Então, que nós que somos pais, nós possamos buscar as orientações de Deus, né, na Bíblia. E Deus ele não deixou o Espírito de profecia por acaso para a igreja dos últimos dias. Ele deixou o Espírito de profecia para que nós possamos entender o que é preciso fazer agora, né, para que a gente possa ter os nossos filhos enraizados na fé desde a criança. Então, se nós entendermos isso, aí sim nós saímos cidadãos do reino. Se nós não entendermos isso, nós não vamos partar da cidadania do reino. Exatamente. E eu lembro de uma história que o outro discípulo contava de uma criança que cresceu ouvindo aquela música do sábado era o dia feliz. Aí a criança pedia: pai, deixa eu jogar bola? Não, você não pode não, porque o sábado é dia feliz. No dia feliz você não pode jogar bola. Deixa eu brincar com os outros meninos? Não, você não pode brincar porque hoje é o dia feliz. Deixa eu assistir o desenho? Você não pode assistir porque hoje é o dia feliz. Aí quando estava dando 4 horas, 5 horas, aí eu começava a perguntar: pai, quando é que acaba esse dia feliz? Quando é que acaba esse dia feliz? Então nós temos que tornar isso aqui atrativo. Temos que tornar isso aqui agradável. Não mudar a nossa doxologia, não mudar a reverência, mas fazer com que a casa seja um treinamento para vir para cá. Tem crianças que passam a semana toda sem ter experiência de como é adorar a Deus em família. E aí quando chega aqui é estranho. Então, se você trouxer essa experiência todo dia para a sua casa, a criança vai se acostumando a entender que quando abre a Bíblia, é o momento de fazer silêncio. Na hora de orar, fechar os olhos, ficar em reverência. E todos esses ensinamentos sendo repassados todos os dias, quando chegar aqui a criança já está acostumada. Vocês todos sabem como eu era e como eu sou agora. Então, você sabe que eu era endiabrado, né? Então, você sabe que o que aconteceu comigo, e aí você sabe que tudo é possível. Né? Todo milagre é possível. Irmã Dalva lembra, irmã Vilma, irmã Elza Veríssima, irmã Vilma Tiago. Você já conheceu a parte domada. Né? Camila também lembra, Gabriela Ariadne. Eu esqueci de falar só uma questão. Era eu e mamãe segurando Davi, ele correndo Assim, na as central. pessoas que leem a Bíblia, né, elas têm a impressão de que Pedro, né, e os demais apóstolos abandonaram também suas famílias, né, sua mulher, para poder seguir a Jesus. Usando também um texto que o próprio Jesus disse ali, que não deixar, né, pai, mãe, filho, usando textos de forma equivocadas, né, pensam que a família, ela estava sendo ali praticamente esquecida, né, quando você é chamado para ser um discípulo. Mas pelo contrário, né, quando Jesus ele chama você para ser um discípulo, ele chama você para levar a sua casa inteira para o reino de Deus. Amém. Então, essa é uma questão também que vai passar agora da família para outra questão, né? Eu me lembrei de falar sobre isso porque isso é muito importante nós termos na nossa cabeça, né? Que naquele tempo a gente sabe que, inclusive no tempo de Jesus, né? Até após a morte de Jesus, quando Paulo se tornou discípulo, a Bíblia diz assim, quando aquele carcereiro foi batizado, né? Será salvo tu e tua casa. Ou seja, como se fosse uma obrigação do pai de família, daquele que estava recebendo o Evangelho, de levar a sua família para Deus. Né? Então, Jesus estava dizendo que esse é o caminho do discípulo. O verdadeiro discípulo, ele não deixa a sua família para trás. Ele está sempre aos pés de Cristo, embora tenha, como nosso irmão Derlan já falou aqui, adversidades no seu casamento, ele está lá nos pés de Cristo, buscando soluções em Deus, para que tenha um relacionamento saudável com sua esposa, com seu esposo, para que tenha os seus filhos perto de Deus. Então,
Quando Jesus ele estava ensinando isso para os discípulos, isso é magnífico, porque nós podemos ver que Jesus ele se encontra com um laço familiar e mostra que sem um verdadeiro discípulo, sem a sua família no reino dos céus, ele estará em falta. Talvez ele não esteja lá, porque Jesus ele vai cobrar, como a gente vê nos escritos de Isaías, né? Onde estão os filhos que te dei? Então, isso é um conjunto completo do ensinamento que Jesus está dizendo. Você precisa levar sua família para o reino. Exatamente. Que horas são? 5? Gente, terça, Jovem Rico. Quarta, Tiago e João. Quinta, Bartimeu. Qual que vocês querem agora? Bartimeu? Eu acredito que o jovem rico, ele, do meu ponto de vista, não sei dos irmãos, né? Ele é o centro da lição dessa semana. Mas os irmãos que... Quem quer Jovem Rico, levanta a mão. Porque jovem rico. Quem quer Tiago e João, levanta a mão. Eu gosto de Tiago e João. E quem quer Bartimeu, levanta a mão. Mas rapaz, mesmo assim o jovem rico ganhou. Essa democracia, eu vou passar O jovem rico ganhou, eu estou aqui atrás, eu contei. O jovem rico foi o dobro de todos os outros votos. E já está faltando 5 minutos, mas vamos lá. Marcos 10, do 17 ao 31. Que termina a história do jovem rico e Jesus começa agora a explicar um pouco a lição para os discípulos. Então o jovem rico provavelmente ele viu essa cena das crianças, ficou tocado ali por Jesus, e ele fez aquela pergunta que é o interesse de todo mundo, todo ser humano. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala, por que me chamas bom? Bom é só um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? E Jesus cita os mandamentos da segunda tábua. É o verso 20. Mestre, tudo isso eu tenho observado desde minha juventude. E aí Jesus diz, então falta uma coisa em você, venda tudo que você tem e dê aos pobres. E aí você vai achar um tesouro no céu. E qual foi a reação do jovem rico? Ele não gostou nem um pouco e foi-se embora. Pegou o beco. Essa ordem de Jesus aqui, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Por que Jesus não dá essa ordem para todo mundo? Para quem que Jesus dá essa ordem? Vou dar uma dica. Deus deu a ordem para Abraão sacrificar o seu filho. Jesus disse ao jovem rico para sacrificar todos os seus bens e dar aos pobres. Para quem, em que contexto Deus dá esse tipo de ordem? Exatamente. Então isso quer dizer que todos os ricos que são cristãos, eles têm que ser livrados dos bens? Sim ou não? Não, somente quando alguma coisa ocupa um lugar no seu coração que pertence a Deus, isso deve ser tirado. No caso de Abraão, era Isaac. Depois que Isaac nasceu, Isaac ficou no primeiro lugar do coração de Abraão. Por isso Deus fez aquele teste. No caso do jovem rico, eram as riquezas que estavam no primeiro lugar. Por isso as riquezas teriam que ser sacrificadas. E outra coisa, o jovem rico disse que estava guardando todos os mandamentos, mas na verdade ele estava quebrando qual? Tinha um mandamento que ele estava quebrando. Primeiro. Era o primeiro. Porque Abraão ele era culpado de quebrar todos. Exatamente. Então olha o seguinte, a lição termina aqui com uma reflexão muito interessante. No antepenúltimo parágrafo, nós não chegaremos ao céu por nossos próprios esforços. Não importa o quanto você tente, não importa o quão rico você seja, quão bondoso você seja, quão fervoroso você seja, quantos cultos você tenha, quanto dinheiro você devolva, não é o que você vai fazer que vai levar você para o céu. Sabe o que aconteceria? Eu sempre digo isso. Pelo tanto que ele fez, pelo tanto que ele guardou a vida toda, ele achou que guardou, estava garantida a passagem dele para o céu. Sabe o que aconteceria se o céu estivesse cheio de pessoas que foram por causa dos seus próprios esforços? Eu sempre digo isso aqui. Imagine você chegar lá, você salvou um gato, você foi salvo porque salvou um gato. Aí imagine a pessoa que era filantropo, que doou 12 milhões para salvar pessoas em situação de rua. Imagina a briga que ia ser no céu, ia ser uma guerra, uma nova guerra no céu, né? Todo mundo que foi salvo pelas suas obras, foi salvo pelas suas ações, ia ficar disputando. Não, eu mereço estar aqui mais do que você.
Eu salvei milhões de pessoas da fome, você salvou um gato? Por que você está aqui? Né? Imagina o inferno que seria o céu se fosse desse jeito. Então, por que a salvação por Jesus é melhor? Porque todos são iguais. Todo mundo é nivelado diante de Jesus. Todo mundo é nivelado. Não importa o que tenha feito. Todo mundo é pecador. Porque todo mundo merece a morte eterna. Mas em Jesus ele nos dá nova chance. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, encerrando essa ideia aqui do jovem rico, vocês todos já leram a lição da quarta e quinta, mas vocês viram quanto essa lição é rica. Aproveitem essa lição. Aproveitem essa lição, que essa é uma lição maravilhosa, uma das melhores lições que nós tivemos nos últimos tempos. E a próxima que vai ser boa, que é a próxima é João. A próxima é o livro. Aí é que é doce. O Evangelho de João vai ser ainda melhor. Então, gente, tendo isso na nossa mente, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, aqui, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida e que nós possamos, Senhor, ter aprendido todas essas lições que o Senhor quis nos ensinar hoje. Amém. Que o Senhor abençoe os lares, abençoe os casamentos. Sim, Deus. Que o Senhor restaure o amor que está se apagando. Sim, Pai. Que o Senhor Amém. una os seus casais, una as famílias. Sim, Que o Deus. Senhor possa fortalecer a fé das crianças e nos Sim. ajude a ser como elas, a ter uma fé pura, uma fé firme, uma fé que aguente qualquer obstáculo. E nos ajude, Senhor, a não colocar nada no lugar que pertence ao Senhor. Amém. Fica com cada um aqui, perdoa os nossos pecados, nos salva, em nome de Jesus. Amém.